Olá, estamos aí de volta. Medo é um sentimento interessante. Vamos falar um pouquinho sobre medo. E por falar em medo, eu tenho medo que você não se inscreva no nosso canal, no canal do J Bosco. Eu peço que compartilhe, que deixe o seu joinha, o seu like se você gostar e acione o sininho para você receber notificações aí com mensagens bem reflexivas, bem interessantes, tá bom? Medo é um sentimento interessantíssimo do ser humano, especial, todos os animais, especialmente do ser humano. O medo tanto pode ser uma coisa interessante no sentido de nos proteger de alguma ameaça. Eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo da onça, eu tenho medo do cachorro bravo. Eu tenho medo, por isso eu evito determinados locais e tal. Então observem que é o medo como uma coisa assim preventiva. Mas não é esse medo que eu quero me referir. Eu quero que vocês pensem comigo naquele medo que te paralisa para desenvolver determinados projetos. Por exemplo, o medo de errar, o medo de cometer erro. Erros e acertos, pessoal, são inerentes ao ser humano. Tem gente que fala assim, é errando que se aprende. E não tem uma coisa, um clichê assim? Tem, é errando que se aprende. Mas eu tenho muito medo disso porque algumas pessoas podem negligenciar. Aconteceu, errei porque tinha que errar, não é? Alguma coisa assim. Não, errou porque foi negligente. É isso que eu acho temerário. É claro que a gente busca o acerto como meta, por assim dizer. É nosso objetivo, eu quero acertar. Eu quero acertar a questão da prova. Olha, eu vou fazer a prova, se eu acertar bem, se eu não acertar, tudo bem, errei, e daí, qual o problema? Aí é que tá. Eu errei, e o que eu posso fazer para superar isso? Para não errar na próxima vez. Aí é bacana, pessoal. Aí você está aprendendo com o erro. Isso é interessante. Todavia, existe uma outra dimensão, preste atenção, que é aquela coisa de não querer se sentir culpado. Eu não vou fazer para não errar. Se eu não erro, eu não tenho culpa. E tem gente, muita gente que se esconde através desta fraqueza. Fraqueza. O medo é uma forma interessante de autoconhecimento. O que eu vou fazer para superar isso? Como é que eu vou buscar uma espécie, aspas, de garantia do acerto? É a partir do momento que eu me conheço. Eu tenho medo do desconhecido. Isso é natural. Tem gente que fala assim, olha, eu vou fazer vestibular só para ver como é que é. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso. Eu sabia que ia dar errado. Criança é muito de fazer isso na inocência. Eu fiz, mas eu sabia que eu ia cair da bicicleta e etc, etc. Mas nós adultos, mesmo a criança, mas nós adultos em especial, nós precisamos desenvolver essa habilidade de prever, planejar, programar as coisas de tal maneira a dar certo. Agora, pessoal, existem situações que o erro ocorre independente da vontade nossa. A gente precisa ter essa consciência também. De qualquer maneira, a segurança, a autossegurança, ela ocorre quando nós acreditamos na possibilidade do erro. Agora, preste atenção numa coisa. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para se vitimarem, se tornarem vítimas. Eu sou um coitadinho. Eu errei porque eu sou um coitado. Os outros acertam e eu não. Isso é feio, isso é pobre. Você não precisa disso. Como sempre aqui na minha colinha, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Ser inconsequente
e agir sem pensar e incorrer num erro, pessoal, não é inteligente. Todos estão sujeitos a cometer erro, isso é óbvio, e tem algumas dicas que eu acho bem interessantes, bem salutares. Aceitar que está sujeito a falhar. É de nossa natureza. Eu lutei, o meu time treinou e etc, jogou lá e perdeu. Erramos passo de bola, erramos gol, faz parte. Percebem? Faz parte. E assumir a nossa incompetência, ou melhor, a nossa incapacidade, nós não fomos capazes. Erramos por incapacidade nossa. Isso é bacana, isso é joia. Entender que nem sempre é pessoal, alguns erros que nós cometemos é porque alguém armou, alguém fez, o nosso antecessor fez mal, a gente deu continuidade, enfim, não deu certo. Tenha consciência do seu potencial de superação, né? De evitar. O medo é resultado da insegurança. Você tem potencial para superar, para prever essas situações. Existe a possibilidade de ocorrer uma falha. Você é técnico? Você tem conhecimento daquilo que você efetivamente está fazendo? Técnico no sentido de habilidade em fazer a coisa? Ou você está simplesmente arriscando? Não é interessante. Aí o erro vai ser, a culpa será toda sua, com absoluta certeza. Muitas pessoas de sucesso foram consideradas fracassadas. Você quer ver um exemplo? Eu estava lendo, achei interessantíssimo. O professor do Einstein, Albert Einstein, falei, rapaz, você está fadado ao fracasso. Imagina, se tivesse cruzado os braços. Tantos outros exemplos que estão aí, você está fadado ao insucesso. Ai. O filósofo chinês Lao Tzu, ele diz que o fracasso é a base do sucesso. Eu tenho muito medo desta afirmação. Ela precisa ser interpretada com mais vagar. É claro que é base para o sucesso se nós tirarmos desses erros uma lição de tal maneira que, eu tenho que reprogramar, eu tenho que reprojetar, não é? Essa coisa aí, fazer de forma diferente, etc. Confesso para vocês, as primeiras vezes que eu fiz arroz, ou ele queimava, ou ficava encharcado. Errei, a culpa foi minha, não é? Hoje já sai mais ou menos, e por aí fora vai. A vida é assim, pessoal, ela é feita de erros e acertos. Em se tratando de relacionamento interpessoal, essa coisa, o ser humano é assim, né? Lá no card, nós falamos que o ser humano não é uma linha reta, né? Nós falamos que o ser humano às vezes, ele não é sempre. Olha que interessante, de verdade, né? Agora, é não deixar que essas coisas se tornem, sobretudo o medo, se torne uma crença limitante, conforme lá no card também que nós postamos aqui. Pessoal, um abraço. Não se esqueça de inscrever lá no canal do J Busco, o nosso canal, tá bom? Um abraço, obrigado.